Santa Catarina, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor secretário Padre Pedro para proceder à leitura das atas anteriores. Bom dia, deputada Dirce, que preside esta nossa sessão de hoje, a todos os deputados, deputadas, e aqueles e aquelas que nos acompanham através da TV AUL, Rádio Digital. Ata da 36ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de abril de 2018, sob a presidência dos deputados Silvio Drevik e Kennedy Nunes. Às 14 horas do dia 25 de abril do ano de 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente distribuído na sessão. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição do expediente. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Serafim Venzon, Rodrigo Minotto e Natalino Lázari, e a senhora deputada Luciane Carminati. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Mário Marcondes, MDB, Serafim Venzon, PSDB, Milton Obos, PSD, e a senhora deputada Luciane Carminati, do PT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Após ser discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja e Darcy de Matos, foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 38/2018, com emenda modificativa. Ainda foram aprovados em segundo turno os projetos de leis números 568/2015, com emenda substitutiva global, e os de números 348 e 361/2016, ambos com emendas modificativas. Finalizando, foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 553/2017 e foi retirado de pauta o projeto de lei número 268/2016. Foram aprovados o pedido de informação de número 62/2018 e as moções números 96 a 98/2018, bem como os requerimentos números 337 e 342/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 336 e 338 a 341/2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 238 a 241/2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado César Valduga, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que a senhora vice-prefeita do município de Capinzal, Noêmia Bonamigo, fizesse uso da palavra para falar acerca da Semana Pedagógica. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e comunicou o próximo horário, explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, Maurício Scudelarque, Kennedy Nunes e Serafim Venzon.
Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. E, para constar, o segundo secretário fez e mandou digitar a presente ata. Deputada presidente Dirce, era o que nós tínhamos para hoje. Obrigada, Padre Pedro. Ouvimos atentamente as atas lidas pelo deputado Padre Pedro. Gostaria de colocar em votação, não havendo quem queira discutir, vamos dar por aprovada as atas então lidas. Nesse momento, eu solicito à assessoria que proceda à distribuição dos expedientes e entramos no horário de breves comunicações. Está escrito para falar num prazo de 10 minutos o deputado Rodrigo Minotto. Bom dia, senhora presidente. Bom dia aos deputados e deputadas presentes. Cumprimentar a todos que nos acompanham pela TVAL, no nosso estado de Santa Catarina. Eu quero aqui inicialmente cumprimentar a todos aqueles municípios catarinenses que estão de aniversário hoje. O município de Abdom Batista, de Celso Ramos, Lindóia do Sul, Iraceminha, Itapoá, José Boatê, Serra Alta, Timbó Grande, Tunápolis, Vitor Meireles e a nossa querida cidade de Forquilinha, a cidade onde eu moro, a cidade onde eu vivo, a cidade onde estou criando minhas filhas, onde mora minha esposa, e dizer que Forquilinha, que ganha vida na cidade e que semeia seu futuro no campo. A Forquilinha que acorda cedo e trabalha até tarde. A Forquilinha que desperta em suas crianças o amor a esta nossa terra. A Forquilinha de Dom Paulo Evaristo Arnes, a Forquilinha de doutora Zilda Arnes, a Forquilinha de doutor Leonardo Steiner, a Forquilinha de tantos outros personalidades, a Forquilinha dos trabalhadores, a Forquilinha dos empregadores, a Forquilinha que cada dia nos dá mais a vontade de lá estar para que a gente possa juntos fortalecer aquela terra, fortalecer aquela cidade. Deixo aqui o meu abraço a todos os cidadãos e cidadãs de Forquilinha e de todas as cidades que hoje comemoram o seu aniversário. Mas também aproveito essa oportunidade, senhora presidente, para me dedicar ao dia 1º de maio, na próxima terça-feira, onde comemora-se o Dia do Trabalho. Criado em Paris, na França, em 1889, é uma data de celebração das conquistas dos trabalhadores, como homenagem às lutas sindicais conhecidas como Revolta de Haymarket, em Chicago. Hoje é comemorado em centenas de países, dentre eles Portugal, Rússia, Canadá, França, Espanha, Estados Unidos e no Japão. No Brasil, o Dia do Trabalho consolidou-se na era Vargas, especialmente porque o país entrava na industrialização, os movimentos sindicais começavam a se organizar por conta da consolidação das leis do trabalho. A CLT, promulgada por Getúlio Vargas e da criação do Ministério do Trabalho. No mundo do trabalho, impacta diretamente sobre a economia global e os movimentos dos trabalhadores se fortificam, porque para onde vai o capital produtivo, o trabalho vai atrás, gerando novas classes de trabalhadores com ganhos políticos e sociais, novas oportunidades de empregos e condições de trabalho decente. Na época em que o Ministério do Trabalho, sob a competente gestão do nosso ex-ministro Manuel Dias, o Estado brasileiro liderou a geração de empregos
sobre um novo paradigma de resgate do protagonismo histórico daquele ministério emblemático, do compromisso inalienável do PDT com os trabalhadores, de sua inclusão produtiva e social como sujeitos emancipatórios do presente e do futuro. Quanta coisa mudou de lá para cá. O Ministério do Trabalho virou um balcão de negócios irrefutáveis e vergonhosos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua e mensal, a PNAD, do IBGE, o número de pessoas empregadas no Brasil caiu 95,9 milhões para 91,100 milhões no último trimestre, de dezembro de 2017 a janeiro e fevereiro de 2018. Em dezembro de 2017, a redução no número de empregos havia sido de 328 mil trabalhadores. Há razões de sobra para o eleitor estar decepcionado e zangado com as práticas da política tradicional em que a maioria dos trabalhadores está tendo que se virar de qualquer jeito na informalidade. Temos hoje 3 milhões e 100 mil pessoas desempregadas. O projeto de desenvolvimento do PDT e do nosso pré-candidato Ciro Gomes é a construção coletiva de uma agenda do mundo do trabalho, uma agenda do mundo da produção, que tem compromisso inalienável com o desenvolvimento do país, na perspectiva de geração de empregos, trabalho e renda. Hoje, 60 milhões de brasileiros estão endividados, com nome no Serasa e SPC. Isso representa o maior endividamento das famílias da história brasileira. A população na informalidade é maior do que a população com carteira assinada. O meu partido, o PDT, herdeiro do trabalhismo histórico de Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola, na vanguarda das lutas pelos direitos dos trabalhadores, repudia veementemente as reformas trabalhistas do atual governo Temer, que subtrai direitos sociais e trabalhistas do conjunto de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Neste próximo dia 1º de maio, em que se comemora o Dia do Trabalho, quero aqui parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras catarinenses e partilhar com eles e com elas suas lutas, reivindicações e demandas. Quero reafirmar o nosso compromisso, defendendo suas pautas e reivindicações, e, junto com eles, lutar pela criação de novos empregos e oportunidades para todos. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado César Rodrigo Minotto. Desculpa. Na sequência, ainda em breves comunicações, o horário por 10 minutos é do deputado Ismael dos Santos. Senhora deputada presidente, senhores deputados, nesta semana tivemos a oportunidade de celebrar o Dia Mundial do Livro, e eu preciso destacar aqui algumas ações pontuais, a começar pela frase lapidar do nosso sempre escritor Monteiro Lobato, quando dizia que um país se faz com homens e livros. Um país se faz com homens e livros. E tive a oportunidade de ser convidado para falar sobre literatura e cidadania em pelo menos 2 municípios de Santa Catarina que eu destaco, se a nossa assessoria puder nos ajudar com as imagens. Em Santa Cecília, com a presença da prefeita, de secretários, mais de 300 alunos do ensino médio estiveram participando conosco desse debate sobre literatura e cidadania, mas também tive a oportunidade, numa outra imagem que temos ali, lá no sul do estado, em Criciúma, em trabalhar com outro público bem diferenciado, deputada Dirce, crianças, não é, de 4, 5, 6 anos,
que estavam ali fazendo indagações, inclusive pertinentes, sobre literatura e sobre política. Obrigado pelas imagens. Foi um prazer estar nessas duas escolas, levando também essa mensagem de cultura, que faz parte da nossa caminhada aqui no Legislativo. E quando nós olhamos para a literatura que usa a palavra como ferramenta maior, a literatura que tem esta magia, esta mística de trabalhar conceitos, e quando olhamos para a história do Brasil, quando aqui os portugueses chegaram há 500 anos, segundo os historiadores, tínhamos aí cerca de 10 mil vocábulos no português, e hoje estamos com mais de 400 mil vocábulos, professor Lázaro. Louvamos a iniciativa de professores que no dia a dia fomentam a literatura, quer por exercícios, quer por gramática, mas que, enfim, trazem para o dia a dia a importância da literatura. E eu lembro que, nessas duas ocasiões, tanto em Santa Cecília como em Criciúma, as indagações eram essas. Por que a literatura? Não era um mundo tão conturbado, cenário brasileiro, tão nebuloso, questões econômicas, questões sociais, a questão das drogas, enfim. Há espaço para a literatura, há espaço para os livros, e eu diria não só espaço, como há uma grande saída para o Brasil através da literatura. E aí cabe aqui uma reflexão, por que da literatura? Não apenas como um instrumento de prazer, de realização, de satisfação pessoal, de prática educativa, porque ninguém nasce lendo, não é? Sabendo ler, é todo um processo, geralmente nos bancos escolares, ou pelo hábito pessoal da tradição de uma família, e aqui eu cito, com muita humildade, inclusive, o hábito da família hebraica, judaica, que impõe aos seus filhos lerem pelo menos 5 livros por mês. 5 livros por mês. Não é por nada, não é, que grandes pensadores intelectuais surgem desta etnia. Mas é claro que a leitura nos ajuda a termos efetivamente o arcabouço de ideias, de conceitos, para refutar, para confirmar, para ratificar, para tomar ciência, inclusive, do que realmente somos, de onde viemos, o que estamos fazendo, para onde vamos, para entender os sentimentos humanos, e aí toda a perspectiva da psicologia em busca da transformação. Lemos para sermos surpreendidos, inclusive, lemos, como diz Haroldo Brum, grande crítico literário, no seu livro Como e Por que Ler, ele diz que a literatura acende a chama do intelecto. De fato, quem lê acaba ganhando aí o desenvolvimento do vocabulário, da ligeireza de raciocínio, enfim, os textos, quando contextualizados, nos levam a uma historicidade completa, seja de pessoas, de indivíduos, seja de países, ou a história da humanidade. Roland Barthes, num livro clássico chamado Aula, ele diz assim: todas as ciências estão presentes no mundo literário. Interessante isso. Todas as ciências estão presentes no mundo literário. Portanto, a literatura nos dá essa oportunidade de viver experiências alheias, sobretudo com a ficção. E eu gostaria de destacar que esta casa teve um papel importante no que diz respeito à literatura, falando agora dos catarinenses, quando aprovou a Lei 15.019, de 22 de dezembro de 2009, eu era ainda suplente nessa casa, e talvez muitos catarinenses ainda desconheçam. 100 cópias, sem custo. É bom lembrar que isso está à disposição de todo catarinense, a Lei 15.019, que cria o Programa de Incentivo à Produção Literária e Cultural e que permite ao escritor catarinense, ou aquele aqui erradicado há mais de 3 anos, a publicação de obras a custo zero, 100 livros sem custo. O programa estimula a publicação
de livros, gerando oportunidade para autores carentes de recurso e de apoio. Há toda uma comissão que faz essa avaliação e este programa leva obras e autores desconhecidos a um público que está despertando para o sabor da leitura e certamente despertará nesses leitores o desejo não só de ler, mas também de produzir leitura. Então está à disposição de todos os nossos catarinenses, sem cópias, sem custo, projeto desta casa, valendo aí à disposição de todos os nossos cidadãos catarinenses. E eu concluo, senhora presidente e senhores deputados, nessa homenagem que faço ao Dia Mundial do Livro. O livro é isto e muito mais. O livro é essa hábil ferramenta que nos fascina pelo poder da palavra, pelo poder das ideias, pelo poder das metáforas, pelo poder das imagens, pelo poder de nos levar além das nossas limitadas fronteiras. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Ismael. Na sequência, em breves comunicações, a palavra está com o deputado Natalino Lázari. Deputado, por 10 minutos. Não. O Sareta. Sim. Deputado Natalino. Então, vamos aguardar um pouquinho o deputado Natalino, que vai fazer o seu pronunciamento e com certeza será um belo pronunciamento, né, deputado Ismael? Está preocupado, está atento ali, e com certeza vai nos dar uma luz e uma orientação bastante interessante através da sua fala. Bom dia, senhora presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui nessa quinta-feira, deputado Minotto, firmes, presentes, cumprindo o nosso dever nessa casa e, creio eu, todos preocupados com diversas questões pontuais que ocorrem nos diversos setores sociais, econômicos, enfim, da vida dos catarinenses. E nós precisamos, evidentemente, estarmos atentos e ligados em questões que mexem realmente com a nossa população, com o nosso povo. O jornal NSC, o DC desse dia, trouxe aqui, deputado Neudi Sareta, Vossa Excelência, que é da nossa região, um assunto de alta preocupação nossa, que é a alta do preço do milho, deputado Valduga, atinge o setor da carne no Estado. Uma reportagem muito bem feita pelo Leonardo Gorges e o Darcy de Bona, colocando aqui números, digamos, expressivos do contexto atual do milho, que é um dos grandes gargalos do Estado de Santa Catarina. É claro que esse assunto é repetitivo e o meu discurso sempre é repetitivo. Mas eu aprendi, deputado Ismael, que a sabedoria, a mãe da repetência, faz com que a sabedoria, faz a sabedoria aumentar. E é preciso que realmente se fale até que daqui a pouco a gente consiga fazer eco a essas graves questões. Tem aqui, o jornal traz uma matéria muito bem colocada, inclusive uma fala muito pontual e categórica do vice-presidente da FAESC, da Federação Catarinense da Agricultura, o Neuri Barbieri, tratando dessa questão. Então, o milho, para repetir aqui, é um dos grandes gargalos hoje da indústria de Santa Catarina. Santa Catarina produz pouco mais de 3 milhões de toneladas de milho. E Santa Catarina consome, está ali o gráfico, consome 6 milhões de toneladas. Por isso, nós temos um déficit de 50% de milho. O que ocorre? Nós não temos infraestrutura de armazenagem. Então, quando o produtor, pequeno produtor especialmente, ele produz o milho, deputado Valduga, ele não tem armazenagem, o que é que ele faz? Ele vende. Que preço ele vende? Por qualquer preço.
por preço de mercado. E geralmente o preço do milho na safra é um preço menor, o preço cai. E ele é obrigado a vender porque ele não tem onde armazenar e ele tem que pagar as suas contas. E o que está ocorrendo hoje em Santa Catarina? Nós não temos alternativas, nós dependemos muito do milho de fora, ou do Mato Grosso, ou da Argentina, ou até dos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Já foram feitas diversas audiências no Ministério da Agricultura, em busca de fazer com que o Ministério da Agricultura traga milho do centro-oeste do Brasil, que está barato lá e tem milho sobrando, tem milho sendo exportado para os Estados Unidos, e é um contrassenso, deputado Valduga. Olha só, nós precisamos milho aqui e milho do centro-oeste sendo exportado pelos portos do norte e nordeste do Brasil. Quer dizer, que país é esse que não traz o milho aqui e leva para os Estados Unidos? E o mesmo navio que está nos Estados Unidos, claro que isso é até uma brincadeira, mas é praticamente o mesmo navio que leva milho para os Estados Unidos, é o mesmo que vai ficar esperando para daqui a 15 dias trazer milho de volta, porque aqui está faltando. Então, nós vamos, em vez de trazermos milho do centro-oeste, que é milho nosso, imposto aqui, ele inclui toda a cadeia produtiva aqui, esse milho vem de fora, dos Estados Unidos, da Argentina, e nós estamos ajudando a arrecadar impostos na Argentina e ajudando a arrumar emprego na Argentina. Então, é um contrassenso essa política. E o que deveria acontecer? Vou mostrar naquele gráfico aí para os senhores que estão aí, a oscilação do preço do milho nesse ano. Gráfico, aliás, que dou os parabéns ao jornal aqui, o nosso DC. Olhem só, em abril o preço do milho estava R$ 31,50, e podem ver a outra ponta, aí hoje o milho custa, deputado Valduga, R$ 43,00. O que ocorre? Há uma oscilação muito grande. Hoje está faltando milho, claro, o mercado empurra o preço para cima. Quando está sobrando milho, o mercado puxa o preço para baixo. O que tem que acontecer? Nós temos que encontrar uma alternativa, uma solução, e isso tem que ser um trabalho liderado pelo governo. Não somos nós aqui da Assembleia, deputado Valduga, que vamos fazer isso, fazer um grande trabalho. Nossa Comissão de Agricultura já tratou essa questão na frente dessa questão. Nós temos que reunir todos os setores, produtores e consumidores do milho. E nós temos que diminuir as diferenças entre quem produz e quem consome. Se nós não acertarmos essa conta, nós vamos ter sempre esse problema. E o preço do milho não vai ficar aqui em R$ 43,00, não. Vai subir mais. Por quê? Porque agora a safra vai demorar para vir e nós, evidentemente, vamos ter problema de abastecimento e vamos ter alto custo. Aqui tem um produtor que o DC trouxe, né? E ele textualmente disse o seguinte nesse texto dele: ele está entregando um suíno, e ele ainda fala na nossa linguagem lá no oeste em porco. Ele entrega um porco quando ele está gordo para a indústria, e junto com o porco, diz ele, que é o suíno, tá certo? Ele entrega mais R$ 50,00, que é o prejuízo que ele tem por cada cabeça que ele vende. Então, é uma conta que não fecha e essa conta tem que ser fechada. E aí, alguém poderia me perguntar, mas você é a favor do produtor ou da indústria? Não, eu sou a favor dos dois. Eu acho que tem que haver um alinhamento entre quem produz e quem consome. Na nossa visão, já foram feitas tentativas, o governo precisa liderar esse processo com todos os setores, deputado Valduga, com os produtores, com os consumidores, e acertar uma venda de mercado futuro. Eu não falo em preço mínimo é uma falácia e nem é bom para o mercado, mas temos que acertar, no mínimo, uma referência para que o produtor possa ter certeza de plantar. O que ocorreu na safra passada? Faltou milho, foi feito um incentivo na produção desse cereal, todo mundo plantou milho, uma grande safra. O milho foi vendido a R$ 22, R$ 23,00, nesse ano o produtor não plantou mais. A área plantada caiu 20%, porque o preço não foi atrativo. Então, se houver o estabelecimento de uma política que garanta não os R$ 31,00 a saca, que eu acho que é muito pouco, mas R$ 34, R$ 35 em venda futura,
um compromisso assumido pelas indústrias para quem produz, acho que começamos a fazer justiça. E aí, evidentemente, a nossa parte estaríamos fazendo aqui em Santa Catarina. O que falta é realmente a logística de trazer milho do Centro-Oeste. Eu faço um apelo aqui ao Fórum Parlamentar Catarinense, ao Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura tem que dar milho aqui na Conab a um preço médio para Santa Catarina. O governo existe para socorrer, para incentivar a produção, e não para distanciar quem consome e quem produz. O governo federal, através do Ministério da Agricultura, precisa trazer milho subsidiado para cá, o milho que nos falta, para não prejudicar quem produz e para não penalizar aqueles que precisam, lá na ponta, aqueles que industrializam. Então, é uma questão que nós precisamos encarar de frente, e eu vejo realmente com muita preocupação, muita gente estão desistindo da atividade, deputado Valdugo. Isso é muito triste. Quando um agricultor desiste da sua atividade, ele começa a criar problema social, primeiro na própria família. Ele se acostumou a vida inteira, ele está habilitado, assim como médico, como engenheiro, a produzir suínos, a fazer produção lá na sua agricultura. Se ele para isso, o que ele vai fazer? Ele causa o desemprego, causa uma baixa da autoestima e, acima de tudo, ele começa a quebrar a cadeia, puxando a cadeia dos negócios para baixo. Então, nós temos que ter uma responsabilidade. Eu queria fazer um apelo aqui a esta casa, senhora presidente, para que essa casa, junto com o governo do Estado e junto com todos os segmentos envolvidos, eu repito, os setores de produção e de consumo, nós precisamos encontrar uma medida, porque faz 3 anos que eu estou aqui nessa casa, e nos 3 anos sempre estamos, deputado Milton, pagando incêndios. Nós não temos uma política definida, uma diretriz, um planejamento definido. Nós estamos a cada dia que passa tentando socorrer aqui, cortar aqui e ajudar lá. E não é dessa forma que nós vamos continuar a desenvolver essa grande indústria do agronegócio que tanto é importante para a economia de Santa Catarina. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, doutor Vicente, que acompanha ao seu lado, mas quero parabenizar aqui pelo nosso querido deputado Natalino, presidente da nossa Comissão de Agricultura, que sempre preocupado e que, sem dúvida nenhuma, nos representa muito bem enquanto Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, e que traz esse tema pertinente, porque realmente o setor, deputado Natalino, está bastante comprometido, que não é de agora, mas, enfim, por uma falta de políticas públicas que realmente venham a ser assertivas sobre a cadeia produtiva, né? Até porque Santa Catarina, o nosso oeste Santa Catarina, Chapecó, nossa região, é um dos maiores produtores de proteína animal. E envolve diretamente essa cadeia, em especial essa dificuldade que a gente vem encontrando há muito tempo, que é a crise do milho. Então, precisamos fazer esse debate, o governo do Estado tem que assumir esse compromisso para que possamos buscar resolutividades urgentes sobre essa situação que a cadeia produtiva, que o setor da carne está enfrentando no nosso estado de Santa Catarina, principalmente agora, a deputada disse, com essas unidades que estão comprometidas, né, em função dessa crise da carne, e agora você fala em crise do milho, olha o preço do milho para onde que foi, e que, com certeza, quem vai pagar essa conta vai ser o consumidor. Entramos nesse momento no horário dos partidos políticos e com a palavra o PSDB, deputado Vicente Caro Preso, por 7 minutos. Bom dia, senhora presidente, senhores deputados presentes, as pessoas que estão nos ouvindo pelos meios de comunicação da Assembleia Legislativa. Hoje eu vou falar alguma coisa que é totalmente diferente da minha área normal, a área social, é sobre o cultivo de uma das frutas mais bem apreciadas do brasileiro, certamente a mais consumida no Brasil inteiro, uma das mais consumidas do mundo, que é a banana.
Eu sou cidadão honorário da cidade de Corupá. Corupá tem feito um trabalho muito grande, a comunidade inteira, principalmente as entidades da região de Corupá, que congrega Jaraguá do Sul, São Bento, e principalmente Corupá e Schroeder, onde essa produção é extremamente forte, e ela não é apenas uma produção, ela representa um meio de vida para inúmeras famílias que ali estão, e, acima de tudo, a maior parte do tempo cooperadas. Vem no cooperativismo uma maneira de melhorar a sua produção, troca de ideias, enfim, meios de comercialização. Então, é realmente algo extremamente importante essa luta e a busca pela indicação geográfica para a banana da região de Corupá. Podia passar o próximo slide, por favor? O próximo. Santa Catarina, se a gente ver as mesorregiões, tem o oeste, tem o norte, né? Aonde mais é produzida a banana? É no norte catarinense, Vale do Itajaí. São 21.600 hectares, com 32 milhões de plantas. E no sul catarinense também tem um foco de produção importante de 6.824 hectares. São 10 milhões de plantas. É a maior área em produção entre as frutíferas, representa 48,5%. 29,5 mil, portanto, de hectares em Santa Catarina. 3.678 produtores em 74 municípios, média de 8 hectares. A nanica ou caturra representa um 86,7% e a banana prata de 13,3%. As características da produção da banana de Corupá, isso nós vamos começar agora a entender o porquê dessa indicação geográfica dessa banana. É a quantidade de açúcar que a torna realmente muito mais apreciada e diferenciada em relação às outras. Pode passar. Se a gente analisar todas as regiões que produzem banana, para se produzir um cacho de banana em Corupá, leva aproximadamente de 13 a 14 meses. 7 meses no Equador, 7 a 8 meses no Nordeste, em São Paulo, 9 a 10 meses, e Corupá, 13 a 14 meses. Por quê? Próximo. Por causa justamente desse estudo e análise que foi feita do sistema biológico em que é plantado. Pelas condições de variabilidade da temperatura de 0 a 40 graus, essa planta e essas plantações nessa região, elas, com essa variação de temperatura, elas recebem muito calor durante o dia, e a relva e a baixa temperatura faz com que haja uma concentração maior do açúcar na banana, tornando-a disparado a melhor banana que existe no Brasil. Por isso, esse esforço, desde 2014, do projeto da indicação geográfica, que tem como órgão mestre, vamos dizer, órgão que está carreando toda essa pesquisa, essa intenção, para essa diferenciação, o SEBRAE, né, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Santa Catarina. Próximo. E, então, é aquilo que eu falei, um destaque muito grande para esse sistema biológico, né, da variação de temperatura, que faz com que a banana, principalmente em Corupá, ela concentre o maior volume ou densidade de açúcar na sua produção. Próximo. Então, o que tem a banana de diferente, né? Em volta da banana, existem muitos subprodutos, com a fibra da banana, principalmente. Então, uma enormidade de produtos à disposição, né, para a parte gastronômica da banana, né, bala de banana, pasta de banana para industrial, banana seca, enfim, chips de banana, né, e agora também o artesanato é forte, e até em linha de escala de produção industrial, com a fibra da banana, onde se podem
fazer inúmeras situações, como cadeiras, joias e calçados também. Próximo. Então, esse esforço aqui a gente quer parabenizar tanto o prefeito, mas, sobretudo, a Eliane Cristina Miller, que tem carreado todo esse trabalho, concentrado todo esse trabalho e que vai receber, através do trâmite, um pedido que nós fizemos, um reforço ontem, que nós tivemos ontem na Secretaria de Agricultura de Santa Catarina, para que isso aconteça. É um trâmite burocrático, é um trâmite que nós vamos ficar concentrados para fazer acontecer em Brasília essa concessão vamos dizer assim, desse merecimento, desse estudo e dessa diferenciação do produto. O próximo. Então, são metas que, com isso, nós poderemos chegar como empoderamento do produtor de banana, né, preconizar a sucessão familiar, extremamente importante nessa linha de sucessão, agregar valor ao produto, tornando a banana de Corupá e região ela mais diferenciada para a venda, inserir a banana como um instrumento de turismo também, tem muitas agroturismos na região, e proporcionar a opção de experimentar uma banana mais doce. Próximo. Então, seria isso, né, nós vamos torcer e acompanhar todo esse processo para, né, reverenciar a banana catarinense. Mais um minuto, deputado, para a conclusão. Mais alguns segundos, né? Reverenciar esse trabalho que é feito, né, por uma produtora e, acima de tudo, por uma dirigente das cooperativas regionais, né, e também parabenizar todo um trabalho ali da população de Corupá, que vive muito em torno da produção da banana e a própria banana, que é a fruta brasileira. Muito obrigado. Dando sequência no horário dos partidos políticos, nós estamos aqui com o bloco parlamentar PP, PR, PSB e Podemos, PMDB, PSD, PT, deputado Sareta, por 7 minutos, deputado Sareta. Senhora deputada presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, venho a essa tribuna preocupado nesta véspera quase de 1º de maio, Dia do Trabalhador, preocupado com a situação de forma muito específica com os milhares de trabalhadores da agroindústria que estão à mercê de um colapso que pode vir a acontecer face a esse embargo da carne de frango pela União Europeia. Esse embargo não atinge apenas as agroindústrias, mas toda a cadeia produtiva. O bloqueio poderá acontecer e possíveis demissões, fechamento de granjas, de propriedades, enfim, uma verdadeira catástrofe seria para milhares de famílias de catarinenses e também para a economia. É claro que nós não esperamos que isso aconteça e por isso fizemos, inclusive, um pedido ao Ministério da Agricultura para que haja, e foi aprovado aqui nesta casa também, para que possa agir com rapidez no sentido de tomar as providências que precisam ser feitas junto à União Europeia para que esse embargo possa ter um fim. É preciso que o governo brasileiro haja com força, com rapidez, para esclarecer esta questão e para que os prejuízos não possam ser acumulados. Nós temos na cadeia produtiva aí envolvido aí 20 frigoríficos do país que tiveram sua produção embargada pelos europeus. A proibição da exportação de carne de frango, portanto, pode afetar aí cerca de 30 a 40 mil trabalhadores desta área da agroindústria, além daqueles que têm as granjas, dos agricultores, enfim,
são muita gente e o risco muito grande. O embargo tem afetado a produção de diversos criadores, bem como colocando em risco os próprios empregos dos trabalhadores. Ao longo da sua história, a avicultura catarinense, responsável em torno de 25% das exportações da carne do frango do Brasil, construiu uma trajetória sólida, pautada pela preservação do status sanitário e da qualidade dos seus produtos. Santa Catarina é rigorosa para atender os consumidores brasileiros e também de mais de 100 países para onde as carnes do Brasil são exportadas. Por isso, tenho certeza que podemos ficar tranquilos sob o ponto de vista da produção e também da seriedade daqueles que lá trabalham. A nossa carne de frango está entre as melhores do mundo e produzida com todas as garantias sanitárias, todos os cuidados sanitários que exigem e precisam, e com a seriedade, inclusive, daqueles funcionários e trabalhadores que trabalham nesse setor. Por isso, quero me solidarizar com quem trabalha nas agroindústrias, com os criadores de frango, e faço aqui novamente um apelo ao governo brasileiro para que tomem medidas com urgência, com rapidez, para que possa, de fato, ter uma solução dessa questão do embargo que tanto prejuízo pode causar. Aliás, próprio documento aqui já da União Europeia diz até que se o Brasil pagar uma taxa uma sobretaxa, poderia haver essa exportação de forma normal. Está aí uma prova, então, que a questão não é a produção, não é a questão sanitária, e tem mais, se houve em algum momento, algum problema localizado com algum funcionário, com alguma questão na liberação de algum documento, que seja investigado localizadamente, mas não a penalização de todo um sistema produtivo. Não podemos, portanto, deixar de cobrar insistentemente o governo catarinense também, para que se some nesse esforço do Governo Nacional, do Ministério da Agricultura, para que nós possamos ter o quanto antes o fim desse embargo da União Europeia à carne de frango brasileira. Como eu disse, nós temos uma tradição, especialmente aqui em Santa Catarina, da agroindústria, do pequeno produtor, do trabalhador, da mão calejada, daquele a quem, inclusive, queremos homenagear por essa passagem do Dia do Trabalhador, do dia 1º de maio, mas que tem causado esta apreensão, e isso não é só com os empregados da agroindústria, com as agroindústrias, mas com os produtores, com os agricultores, que também têm a sua luta de dia a dia, sofrida, trabalhada, e corre esse risco agora com esses embargos, inclusive de vermos prejuízos, de vermos férias coletivas, que às vezes é um primeiro passo para depois das férias coletivas ser sucedida por demissões. Portanto, nós esperamos que o governo brasileiro possa agir com rapidez, com força, ser mais incisivo, para que, de fato, essa questão venha a ser solucionada e não continue essa apreensão grande que hoje nós vivemos em Santa Catarina, as agroindústrias, os trabalhadores, os agricultores, os operários também. Portanto, o nosso apelo, mais uma vez, para que possa ser unidos os esforços, Santa Catarina, a deputada disse, com o Ministério da Agricultura, para, quanto antes possível, rever essa questão do embargo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Nós agora queremos justificar aqui algumas sessões que estão acontecendo na casa, e por isso a nossa também falta de deputados aqui no plenário. Hoje nós temos sessão da Assembleia Legislativa em Pinhalzinho, nós estamos com uma sessão em Grã-Pará, outra em Tubarão, Itapiranga e Chapecó.
PDT, no horário dos partidos políticos, também não está. Então, entramos agora no horário das explicações pessoais. E como nós estamos com um quórum um pouco baixo e não tem deputados inscritos, nós vamos suspender a sessão, a pedido do deputado César Valduga, para abrir um espaço no horário regimental interno, que vem para usar a plenária no dia 26, né, em horário especial aqui, o procurador-chefe do Ministério do Trabalho, em Santa Catarina, o senhor Assir Alfredo Hack, para que possa explanar sobre a campanha nacional Abril Verde, que tem por objetivo a conscientização para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Uma palavra por 10 minutos. É isso? Me ajudem. 10 minutos. Iniciando a minha manifestação, gostaria de agradecer à mesa diretora, através da presidenta da mesa, deputada Dirce, agradecer o espaço cedido pelo deputado César Valduga, que, sensibilizado com o tema dos acidentes de trabalho, gentilmente cedeu esse espaço para que pudéssemos falar sobre a campanha do Abril Verde pela eliminação dos acidentes e doenças ocupacionais no trabalho. Bom dia a todos os presentes. Hoje, o Ministério Público do Trabalho já entrou em 2017 na campanha do Abril Verde com maior intensidade. Por que o Abril Verde? O Abril Verde, ele trata da erradicação, da tentativa de diminuição desta chaga que aflige a sociedade brasileira, principalmente os trabalhadores, que são a parte mais frágil desse sistema. Nós temos, em Santa Catarina, junto com o Ministério Público do Trabalho, uma entidade que foi criada em 2002, o Fórum de Saúde e Segurança do Trabalhador, uma entidade, uma ONG, que congrega todas as pessoas, a sociedade civil e os órgãos governamentais que têm a atribuição de fiscalizar e tentar resolver os problemas relacionados com as doenças e acidentes de trabalho. O fórum, atualmente, é coordenado pelo Ministério Público do Trabalho e o coordenador do fórum é esse que vos fala. É um espaço de discussão sobre o tema e abrange, como falei, órgãos governamentais, de trabalhadores, representação de trabalhadores e representação dos empregadores. E discute-se a aplicação da legislação, das normas técnicas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e procuramos adequar a conduta dos órgãos fiscalizadores com a conduta dos trabalhadores e dos empregadores. A razão da nossa participação neste momento, nesta casa,
deve-se à intensificação das campanhas no mês de abril, que é o mês que nós temos o dia destinado à memória, o Dia Mundial destinado à memória das vítimas de acidente de trabalho, que já foi implementado há muitos anos e é reconhecido, inclusive, pela OIT. É uma alusão à ocorrência de graves acidentes ocorridos no Canadá, onde morreram em decorrência do acidente, 78 trabalhadores numa explosão de uma mina. No Brasil, a Lei 11.121 criou o Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho e foi promulgada em maio de 2005. Então, a partir deste engajamento do Ministério Público do Trabalho, do Fórum de Saúde e Segurança dos Trabalhadores, dos parceiros indispensáveis a este trabalho, nós clamamos para que esta casa, que a sociedade catarinense esteja alerta no sentido de prevenir, investir e tentar reduzir estes números que são assustadores. O Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, criou um observatório que lida e que pesquisa os números dos acidentes no Brasil. E segundo dados desse observatório digital, no período de 2012 a 2016, ocorreram mais de 14 mil mortes decorrentes de acidente de trabalho. Foram gastos cerca de 20 bilhões para o pagamento de auxílios-doença por acidentes de trabalho, aposentadorias por invalidez acidentária e auxílios-acidentes, estes últimos relacionados às sequelas e redução da capacidade elaborativa do nosso trabalhador. Além disso, foram perdidos, deputada, mais de 250 milhões de dias de trabalho. Friso, 250 milhões de dias de trabalho desperdiçados. Isto considerando a soma total dos dias de cada afastamento do tipo auxílio-acidente. Apenas com auxílio-doença, com acidente de trabalho, foram gastos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, cerca de 12 bilhões neste período. Em relação aos afastamentos causados por acidentes graves, com lesão corporal mais séria, foram apurados cerca de 500 mil fraturas ocorridas nesse período de 2012 a 2016. Sozinhas, as fraturas acidentárias geraram despesas previdenciárias de cerca de 3,6 bilhões de reais.
E também 79 milhões de dias foram perdidos pelos trabalhadores. Evidentemente, com um custo social para os empresários, para o Estado e para a sociedade. Santa Catarina, o ano passado, teve uma média de morte por acidente de trabalho a cada 3 dias, totalizando 118 casos. Entre 2006 e 2015, o número de mortes do tipo no Estado foi de 2.674 trabalhadores. Isto conforme está registrado no sistema de informação do SUS, que é o SIM da Secretaria do Estado de Saúde. Deste total, foram responsáveis pelas mortes o transporte, por incrível que possa se parecer, porque nós temos acidentes de trânsito que ocorrem acidentes de trabalho, nos motoristas que viajam no nosso estado catarinense. Em segundo lugar, as quedas. Depois vem uma série de estatísticas, considerando ainda que nós temos uma subnotificação do número desses acidentes. Além dos bilhões gastos com isso, nós temos um problema social. A perda de um pai de família, a perda de um jovem em sua plena capacidade produtiva, onde foi investido em educação, em saúde, e quando esse jovem está desenvolvendo suas atividades, perde-se precocemente por falta de uma prevenção. Portanto, senhores, toda a energia, todo o esforço para alertar trabalhadores e empregadores sobre a necessidade de concentrar esforços na prevenção, no esclarecimento, na necessidade de adotar-se medidas de segurança, as previstas legalmente e outras complementares que esta Casa pode, com a sua sapiência e sabedoria, desenvolver, certamente não será em vão. Para melhorar este quadro caótico, é necessário investimento em recursos públicos, em campanhas que visem a adoção de medidas de segurança. Concluindo, a elaboração de normas mais protetivas e que propicia a fiscalização efetiva e que se implante em todos os municípios de Santa Catarina, através do SUS, os departamentos de saúde e segurança do trabalhador, que hoje praticamente inexistem. Nós temos os CERESTES, Centro Estadual de Referência. Mais um minuto para as suas conclusões. Obrigado. Nós temos os CERESTES, que são os Centros de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador, mas que são insuficientes para resolver todos os problemas, até porque tem a sua atribuição como orientar as vigilâncias sanitárias para a efetivação dessa matéria. O efeito multiplicador feito pelo CERESTE, junto com a vigilância sanitária, certamente será o efeito multiplicador que precisamos em Santa Catarina. Senhoras e senhores, um acidente a menos, um acometimento de uma doença ocupacional a menos, todos ganhos. Os dados estatísticos são reveladores, portanto, novamente, conclamo a todos mais saúde e segurança no trabalho, sendo que, se cada um fizer a sua parte, teremos uma grande rede de proteção. Muito obrigado. Obrigada, procurador. Assim, nós queremos parabenizá-lo pela campanha, pelo tema. Com certeza, nós precisamos
minimizar essa situação, não só em Santa Catarina, como todo o nosso Brasil. E concedo, então, a palavra ao deputado Sareta, que também quer fazer as suas colocações. Queria cumprimentar a doutora Acir, meu colega de turma, de faculdade, parabenizar por essa fala importante, esclarecedora, aqui nesta manhã, na Assembleia Legislativa. É uma grande preocupação, realmente, a grande quantia de acidentes de trabalho que ocorre em Santa Catarina. Nós temos levantado isso, inclusive, na nossa frente aqui de saúde do trabalhador. O Estado é um Estado avançado, é um Estado de grandes potencialidades, ricos, mas que também lidera estatísticas negativas, e esse é e neste caso os acidentes de trabalho são um deles. Vossa Excelência levantou aí dados importantes, dados preocupantes. Eu acho que nós temos que fazer um grande esforço, poder público, iniciativa privada, enfim, ações conjuntas que possam, de fato, minimizar esse problema. Os dados estão aí esclarecedores. Queria parabenizar também essa cartilha, né? Brasil Verde, apresentado pelo Ministério Público do Trabalho. Parabéns por esse trabalho. E, senhora presidente, queria apenas aproveitar também para registrar aqui a presença da turma de protetores ambientais de Peritiba, né? Os alunos lá da Escola Anunciado Esperandil, que estão aqui presentes, capitaneados pelo Chaves e pelo Ferreira. O Chaves, inclusive, é o responsável por esse curso. Queria registrar a presença e desejar aqui que sintam-se bem, estão fazendo uma viagem de estudos aqui na capital. Obrigado, senhora presidente. Obrigada. E com a palavra o deputado Milton Obas. Deputada Dirce, que preside os trabalhos, cumprimentar os demais colegas e cumprimentá-lo, doutora Acir, né, por trazer esse tema tão importante para todos nós, que serve de reflexão. Nós tivemos muitos avanços na redução dos acidentes de trabalho, nas indústrias, nas empresas, por uma ação eficaz do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, trazendo normas de segurança mais duras, e fez com que diminuísse muito esse número de acidentes. E nós vivemos o nosso país, infelizmente, né, por falta de investimento de infraestrutura e logística, nós estamos matando os nossos trabalhadores no percurso do trabalho. Eu tenho uma indústria que faz muitos anos, eu não me lembro de um acidente de trabalho na minha indústria, e temos lá 230 colaboradores, mas todos os anos nós temos registro de acidente quando o trabalhador vem para o trabalho, ou quando está indo embora. Infelizmente, um trânsito caótico. O senhor lembrou bem aí a questão do transporte. Toda a nossa riqueza circula o Brasil em cima de caminhões, né? E até hoje, deputada Dirce, olha só, aí falta a ação, e eu disse isso lá no Ministério do Trabalho. Até hoje, os motoristas de caminhões não têm um registro de ponto adequado que permita ser controlado o seu horário de trabalho. Eles trabalham soltos, escrevem lá o horário e aquilo vale, não sem segurança jurídica, além de criar os passivos trabalhistas, mas eles estão se matando e matando pessoas na estrada, por falta de controle. Já existem tecnologias hoje para que possa se fazer esse controle. E Um minuto, deputado Milton. Só para completar, então, esses números alarmantes, com prejuízos enormes por país, né, podem facilmente ser corrigidos se adotassem o mesmo critério que adotaram para a fiscalização empresarial na produção, adotassem para o setor de transporte e fizesse um pouquinho mais de investimentos em transporte e logística para cuidar melhor do nosso cidadão que precisa do espaço adequado para trabalhar. Então, acho que todos nós, deputado Valduga, parabéns, né, por trazer esse tema aqui na Assembleia. Todos nós devemos refletir e colaborar para que a gente possa salvar vidas. Parabéns. Palavra, deputado Dirceu Dresch. Senhora presidente, eu quero cumprimentar a doutora Acir, né, pela sua exposição, pelo seu compromisso de defesa do ser humano, das pessoas.
É este o grande papel do serviço público do Estado, zelar pelo bem-estar da nossa população, e o Ministério Público tem tratado isso com muita dignidade. E quero cumprimentar também o deputado Valduga, né, pela sua iniciativa aqui também, trazer esse debate a esse parlamento, né. Quinta-feira de manhã, a deputada Dirce, presidente, que preside esse momento, essa sessão, nós sempre temos menos deputados aqui presentes, mas é importante que os catarinenses estão nos acompanhando pela TVA, pela rádio digital, né, e pelas redes sociais. Então, quero dizer que eu sempre tenho atuado não contra os empresários, mas a favor dos trabalhadores, para que eles tenham, de fato, respeito, dignidade, condições no seu trabalho. E eu estou extremamente impactado com esta anti-reforma trabalhista, que vem, na minha avaliação, restringir muito o processo de fiscalização, de acompanhamento, de falta de regras claras na relação trabalho e capital, né? Isto é importante, seria com certeza mais um espaço para tratar sobre isso, porque na minha avaliação, pelo que eu tenho acompanhado, isso restringe muito o papel do Ministério Público do Trabalho, mas também do próprio Ministério do Trabalho, né, no acompanhamento da fiscalização. Esses números apresentados são alarmantes, do número de empregados e trabalhadores na ativa que estão fora por problema de acidente de trabalho, pessoas que morrem, né, pessoas, o custo disso para o Estado brasileiro, né, é menos recurso para investir na própria saúde, prevenção, educação, enfim, esse custo altíssimo que o Estado tem de depois tratar esse servidor, esse trabalhador que é encostado. Mais um minuto para a conclusão. Então, nós precisamos, com certeza, trazer esse debate para este parlamento, discutir esses temas aqui que são pertinentes à questão na questão de fundo do papel do Estado, que é atender a sua população. Cobre impostos para atender de volta a sua população. E o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho estão aí justamente para fazer com que a sociedade se respeite, né, e se valorize, e valorize especialmente o trabalhador que está lá construindo a riqueza do nosso país. Obrigado. Obrigada, deputado Dirceu. O deputado César Valduga, que é a pessoa responsável, que trouxe esse tema tão interessante, né, doutora Cir? Com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Estou, como está vendo, assim, com a mobilidade reduzida aqui também, né? Mas quero saudar por essa aula que Vossa Excelência nos dá, então, saudar o nosso procurador do trabalho, o Assir, que vem falar sobre a campanha Abril Verde. Quero também aproveitar e saudar aqui o Santim, da Cracom, a Associação das Mulheres Comunitárias do Estado de Santa Catarina. De uma forma muito especial também saudar o Sargento Chaves e professores também, protetores ambientais de Piritiba, estava lá na segunda-feira. Nosso abraço, nossa saudação, obrigado pela presença de todos vocês e também aos senhores deputados e a população catarinense que nos acompanham via TVA e rádio digital. E dizer, Assir, um tema importante e relevante também para o lado preocupante pelos dados que, né, o senhor traz para conosco. E, enfim, de todas essas informações e que, enfim, o Brasil resulta em aproximadamente 13.363 pessoas que morrem em acidentes de trabalho. Isso é muito preocupante, aonde que o Brasil é a quarta nação do mundo que mais registra acidentes durante as laborais, atrás apenas da China, Índia e Indonésia. Santa Catarina, deputada Dirce, infelizmente ocupa a segunda posição em gastos previdenciários com pagamento de benefícios devido a afastamento por doenças ocupacionais e também acidentes de trabalho. Então, nós não temos como comemorar, infelizmente. Nós poderíamos fazer o contrário, estarmos comemorando o acidente zero, mas que, infelizmente, esses dados apontados são preocupantes, né? A média por morte, aonde que o Assir diz que cada 3 dias morre um trabalhador em acidente de trabalho. Então, é muito preocupante. Vejo que campanhas aí têm que ser desenvolvidas. Vejo que as iniciativas assim que nós propomos através dessa casa vão ser importantes, né?
A importância também... Um minuto, deputado Valduga. Também a importância, né, da colaboração também do setor empresarial, mas também dos técnicos do trabalho, que desenvolve assim um belo trabalho, né, enfim, trabalhando a prevenção, né, a qualificação dos nossos profissionais, né, essas iniciativas que vêm no sentido de orientação aos nossos trabalhadores, mas que também iniciativas governamentais precisam ser feitas. Vejo que nós, enquanto Assembleia Legislativa, senhores deputados, também, sem dúvida nenhuma, podemos dar mais celeridade a alguns projetos que tramitam nessa casa para que possamos, enfim, Dirce, trabalhar para que cada dia mais possamos reduzir os acidentes de trabalho no estado de Santa Catarina. Então, queremos agradecer a Vossa Excelência, Cir, que vem a essa casa trazer essas informações, esses dados que são preocupantes, mas que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, tomar atitude. Senhora Presidente, mais 30 segundos só para concluir. E até, deputada Dirce, nós também propomos a Cir um projeto de lei que é de nossa autoria, que já está tramitando nessa casa, que propomos, que institui o Dia Estadual em memória das vítimas de acidente e doenças do trabalho. Assim, protocolamos também, nesse dia de hoje, para que seja a deputada Dirce mais um instrumento para que possamos diminuir, né, quem sabe, zerar os acidentes de trabalho no estado de Santa Catarina, mas com a colaboração dos pares dessa casa. Queremos agradecer ao doutor Cir, procurador-chefe do Ministério Público de Santa Catarina do Trabalho, dizer que esse parlamento é parceiro, que o senhor possa voltar aqui quantas vezes forem necessário e que a gente possa, em conjunto, estar trabalhando esse tema junto aos municípios, se possível também nos disponibilizar um pouco mais essas cartilhas, para que a gente possa também mandar aos nossos municípios de base, onde a gente tem todos os nossos encaminhamentos, e contar, enfim, com a nossa parceria aqui, no sentido de que a gente possa fazer uma grande campanha, que a gente possa ter um grande resultado e que a gente possa ter mais vidas e menos mortes em trabalho. Um minuto, então, para o senhor concluir. Novamente, eu que agradeço a oportunidade e esta casa, que representa a nossa sociedade catarinense, se colocando à disposição para abraçar esta causa, né? Com certeza nós atingiremos o objetivo de, se não eliminarmos, mas diminuirmos bastante essa grave chaga que aflige a sociedade catarinense. Muito obrigado a todos, o deputado Valduga, o deputado Neudi, meu parceiro, fomos colegas de faculdade, né? Por isso esse agradecimento. Bom dia a todos, um bom trabalho. Obrigada. Dando sequência, nós teremos mais uma suspensão de 10 minutos, proposta pelo deputado Dirceu Dresch, onde vamos receber o senhor Eduardo Medeiros Piazeira, presidente da SEAGRO, Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, e do senhor Gilmar Luiz Espanhol, coordenador estadual do SIDASP, Sindicato de assessoramento, pesquisa e perícia de informações de Santa Catarina. O assunto a ser tratado, eles falarão acerca das reivindicações e o fortalecimento das empresas públicas agrícolas. 10 minutos. Senhora Presidente, senhores deputados, representamos aqui o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Públicas Agrícolas de Santa Catarina, mais especificamente a EPAGRE, a SIDASC e a SEASA, e gostaríamos aqui de fazer um alerta. São 2 pontos que gostaríamos de abordar. O primeiro é com relação ao tratamento que o governo do Estado vem nos dando nas negociações coletivas
do nosso acordo coletivo de trabalho deste ano. Só para a gente resgatar um pouco a história, nós já tivemos 6 rodadas de negociação, as negociações não avançaram, o governo não tem sequer apresentado uma proposta que seja passível de negociação, e isso num cenário em que o impacto hoje da reposição, que é o que os trabalhadores estão pedindo, nesse acordo coletivo, que é em torno de menos de 2%, que foi a inflação do período, né, o governo não aceita negociar. É importante dizer, pessoal, que esses 2% aí de impacto representa, na folha anual, considerando o impacto de toda a folha de pessoal do Estado de Santa Catarina, junto à receita líquida do Estado, algo como 0,05%. Hoje, o governo tem anunciado que o limite de comprometimento da folha chegou a 49,73, ou seja, aplicando esse índice, iria para 49,78, é muito pouco. Além disso, é bom também frisar que a EPAGRE e a SIDASC, por conta de planos de demissão voluntária que foram realizados recentemente, a partir de junho vai ter uma economia em suas folhas algo ao redor de R$2.200.000 por mês. Isso, contabilizado o ano todo, dá algo em torno de 28 milhões. O impacto financeiro da reposição da nossa inflação de 2% no nosso ACT será algo de 11.700.000, portanto, menos da metade do que a economia gerada pelas duas empresas com seus planos de demissão incentivada. Isso é importante falar, porque o governo anuncia que a folha como um todo no Estado cresceu muito além da inflação e, por isso, não é possível hoje repor esse índice de inflação nos acordos coletivos. Nós gostaríamos de alertar que a EPAGRE e a SIDASC, ao contrário do que fala o governo, fizeram o dever de casa, cortaram custos em suas folhas, cortaram custos em suas operações de rotina do dia a dia e, portanto, merecem um tratamento diferenciado, um tratamento mais adequado. Não é possível que nós também paguemos o preço da ineficiência de outros setores do Estado. Assim, estamos aqui para alertar para esse fato. O setor agrícola no Estado representa algo em torno de 30% do PIB catarinense. Todo o trabalho realizado por essas empresas públicas é fundamental para que isso continue funcionando, a extensão rural na EPAGRE, a pesquisa agropecuária na EPAGRE, a defesa sanitária, animal e vegetal na SIDASC. Sem esses fatores, esse tripé importante, a agricultura do Estado não funciona e, portanto, pode ter problemas graves em todo o cenário de desenvolvimento do Estado. Assim, aqui é importante ressaltar, queremos um tratamento mais adequado. Para fazer também uma abordagem aqui sobre questões que envolvem a estrutura dessas empresas, eu gostaria aqui de convidar o meu colega dirigente sindical, o Gilmar, para fazer a sua exposição. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas, senhora presidente. Bom, infelizmente nós estamos aqui ocupando esse plenário, ocupando esse espaço para denunciar justamente esse descaso que o governo do Estado está com a nossa categoria. Como o Piazeira reforçou, a gente tem toda a importância em função de que 30% do PIB do Estado vem do setor agrícola, setor agropecuário. E os profissionais que garantem a qualidade do setor agrícola agropecuário estão sendo tratados até como uma segunda categoria, vamos dizer assim, um segundo espaço. Então, a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Na linha do fortalecimento das empresas, a gente não pode admitir também que, depois de 6 rodadas de reunião que a gente tenha com o secretário da Agricultura, ele veio com um discurso de pacificação da categoria, porém, deixando brechas para a terceirização, deixando brechas para o trabalho intermitente, no qual a gente é totalmente contra, porque
a terceirização traz para a gente, tanto na pesquisa, como na fiscalização, como no serviço de ATER, uma insegurança total no sentido de dar continuidade nos próprios programas que o Estado elabora dentro da Secretaria da Agricultura. Então, a continuidade desses programas, a qualidade desses programas, a qualidade do atendimento junto aos agricultores familiares, principalmente, que é o nosso principal foco no Estado, entendeu? Vai ficar muito aquém da necessidade que nós temos durante todo o ano e durante os programas. A gente imagina aqui, como é que a gente vai, senhora presidente, terceirizar um processo de fiscalização de fronteira? Como que a gente vai terceirizar, que já está na prática acontecendo, fiscalização de unidades sanitárias, de unidades de agroindústrias familiares? Isso já está acontecendo na prática. Um agricultor ter que contratar um fiscal para a sua unidade de agroindústria. Então, isso acaba que o fator de equilíbrio no processo de fiscalização, principalmente no processo de fiscalização sanitária, acaba aqui ficando aquém da necessidade real. Se imagine como é que a gente vai fazer um processo de terceirização da assistência técnica e extensão rural do Estado de Santa Catarina. Hoje, 70% dos alimentos que vão para a nossa mesa são produzidos pela agricultura familiar. E essa agricultura familiar é o nosso foco, tanto da SIDASC como da EPAGRE, né? Então, a gente não pode deixar muito este espaço ser ocupado por pessoas que não tenham a total responsabilidade de fazer um acompanhamento desses programas, de fazer com que aquele agricultor familiar, aquele agroindústria, aquele processo produtivo seja prejudicado em função da ausência da assistência técnica, da ausência de uma fiscalização por parte do Estado. Então, a gente que é extensionista rural, sabe da realidade que nós temos que está ocorrendo hoje no campo, faz com que a agricultura familiar fique totalmente descoberta com relação a essa assistência técnica. Se a gente correr por aí, a gente vai ver que a própria EPAGRE, hoje, virando correspondente bancário, né, está concorrendo com os próprios escritórios particulares de assistência técnica, né, de crédito, fazendo com que o quê? Aquele espaço que tem nos escritórios locais sejam extremamente prejudicados no seu trabalho de ATER, no seu trabalho de extensão rural, virando literalmente carimbadores de projetos. Óbvio que o crédito é extremamente importante para os agricultores familiares, sem dúvida nenhuma, porém, não é o único foco de um escritório local, né? Então, a gente pode também fazer com que um paralelo, que como é que a gente vai fazer esse trabalho de pesquisa dentro das estações, né? Como é que a gente vai trazer essa informação segura dentro da pesquisa, dentro do processo que o Estado tem que ter esse domínio dentro das estações, né? Então, a gente tem certeza absoluta que a qualidade desses serviços, a qualidade desses trabalhos acaba sendo prejudicado, porque as próprias relações que existem dentro de um espaço de trabalho acabam ficando prejudicadas em função desta ausência de um programa mais concreto de como que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente não pode estar olhando e prejudicando tanto os trabalhadores da agricultura, do setor agrícola, como os próprios produtores rurais, que vai, com certeza, respingar nesses produtores. E, infelizmente, vai respingar nos agricultores familiares, que são os mais vulneráveis nesse processo de assistência técnica e também do crédito, né? Então, eu deixo esse apelo, fazer com que o Estado se sensibilize no sentido de que nós precisamos, sim, ter uma negociação que fortaleça a nossa categoria, que fortaleça o nosso serviço de pesquisa e assistência técnica e extensão rural, e que faça com que, realmente, a nossa agricultura se torne forte e que atinja os 30% do PIB sem maiores problemas. Então, eu vejo que a gente tem um caminho árduo a ser percorrido, no sentido de fazer as negociações que a gente tenha mais justiça social, mais justiça nas nossas relações de trabalho dentro das empresas públicas. Eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade pelos sindicatos e pelo comando dos sindicatos da agricultura. Deputado Dirceu Dresch. Quero cumprimentar aqui o Piacera, o Gilmar, que falaram aqui em nome do SEAGRO e do SINDASP. Também cumprimentar os demais líderes do SINDASP que estão aqui, o Daniel das Neves, a Silvia Agostini,
o João Carlos Santin, e também do Ceagro Jorge Dotti César, né? E o Francisco Nunes, que é do Sinsopt, e o Aparecido Silveira, que é do Sinsesc. Então, cumprimentar todas as lideranças e que fazem acontecer aí todo o trabalho no setor da nossa agricultura, especialmente a agricultura familiar. Nós temos aqui em Santa Catarina, praticamente 90% dos estabelecimentos são pequenos, são da agricultura familiar. Então, nós fizemos questão de vocês vir aqui neste parlamento, apresentar esta demanda, porque Santa Catarina não pode de jeito nenhum, deputada Dirce, que preside essa sessão, jogar fora a galinha dos ovos de ouro, que é a nossa agricultura. Que tem produzido, tem gerado emprego, tem gerado renda, tem contribuído na segurança alimentar desse país e, inclusive, em outros países, isso é extremamente importante. Nós temos acompanhado nos últimos anos um desvaziamento, para não dizer um desmonte, do Serviço Público da Agricultura. A SIDASC, por exemplo, que é responsável pela fiscalização dos nossos alimentos. E eu não tenho dúvida aqui de dizer que um dos grandes problemas, inclusive de várias denúncias, é esse processo de terceirização, porque não é mais servidor público que faz essa fiscalização dos nossos alimentos. E a mesma questão está colocada na questão da IPAGRE, da extensão rural. As empresas estão contratando, terceirizando o serviço de extensão, de assistência técnica, mas daí não é mais um papel, uma estratégia de Estado, passa a ser uma... Mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto, deputado. Passa a ser uma estratégia das empresas privadas de assistência técnica. Nós temos que ter uma estratégia pública. Para onde vai esse Estado em termos de desenvolvimento da agricultura próximos 50, 100 anos? Nós vamos deixar isso na mão das empresas ou nós vamos ter uma estratégia de Estado, né? Eu sou muito concreto nisso. Eu defendo que o Estado tenha uma estratégia do desenvolvimento e pense o seu futuro na agricultura. Não deixe simplesmente isso na mão das empresas. Elas contribuem, cumprem sua função, seu papel, mas o Estado tem que ter uma estratégia. E essa estratégia no meio rural passa pela SIDASC, passa pela IPAGRE, passa por esse conjunto de empresas de planejamento, de levantamento, de estratégia de futuro. Então, por isso, acredito que é importantíssimo o Estado abrir um canal de verdade de negociação aqui. E aí não é só o secretário de Agricultura que discute, é o centro do governo, Casa Civil, Secretaria da Fazenda tem que estar junto nessa discussão. Obrigado. Deputado Zé Milton. Deputada Dirce, quero cumprimentar os colegas deputados, na pessoa aqui do Piazeira e do Gilmar, cumprimentar a todos os colegas aí da EPAGRE e dos sindicatos que compõem a Intersindical, cumprimentar muito especialmente, né, todos os funcionários da SIDASC, da EPAGRE, do SEASA, que ao longo, né, da história da agricultura catarinense, sempre escreveram uma página de sucesso de uma agricultura familiar e vencedora. Um pequeno agricultor, mas um agricultor forte. E o segredo para isso sempre foi a pesquisa, a extensão, a nossa qualidade sanitária dos nossos alimentos é o que nos diferencia de outros estados da federação e até de outros países, que nos dá a condição, né, de acessar mercados internacionais super exigentes. Quando isso foi barrado, foi por problemas federais, nunca estadual. E nós temos aqui que prestar o reconhecimento ao quadro de funcionários das empresas da Secretaria da Agricultura. O governo, os governadores e o atual governo sempre citam, quando querem falar bem de Santa Catarina, os nossos índices na produção de alimento e a qualidade do nosso agricultor. Só que, ao longo dos últimos anos, quem faz isso acontecer, que é o operário, o trabalhador, o pesquisador, não tem sido reconhecido perante outras carreiras. Se nós olharmos aqui, deputada Dirce, a carreira jurídica do Estado foi supervalorizada nos últimos anos. E nós não somos contra isso. Mas a carreira de quem produz alimento no dia a dia, que está subindo morro, na várzea, não tem tido o mesmo reconhecimento. E nós passamos agora por um indicativo muito forte. Quando o governo do Estado se nega a assinar um acordo coletivo, mantendo as mesmas cláusulas e repondo
0,06%. É algo muito pequeno. Mais um minuto para a conclusão. É algo muito pequeno para um Estado que tem uma agricultura que segurou a nossa economia, que segura a exportação. Os principais produtos de exportação de Santa Catarina são produtos agrícolas, fruto da ciência, da tecnologia e do nosso status sanitário. Por isso, quero fazer aqui um apelo, como membro da Comissão de Agricultura, ao núcleo do governo, da política financeira do governo do Estado e também aos nossos dirigentes da Secretaria da Agricultura, para que reconheçam nesse acordo coletivo a importância que tem o nosso quadro de trabalhadores. É fundamental. Faço isso como extensionista rural, como funcionário da EPAGRE, como conhecedor da importância dos trabalhos das empresas para a agricultura familiar de Santa Catarina. Chegou o momento do governo do Estado reconhecer a importância do nosso quadro de funcionário para a agricultura de Santa Catarina e para os agricultores, porque o único braço do agricultor que entra porteira dentro... Com certeza. Que entra porteira dentro, a única instituição do governo do Estado que vai lá ensinar o agricultor, que abre a porteira e vai, é a extensão rural, é a vigilância sanitária e é também a SEASA como um grande articulador da comercialização de hortifruti granjeiro. Por isso, quero aqui prestar o meu apoio, Piazeira, a você, ao Gilmar e a todos os sindicatos do segmento, a EPAGRE e a SIDAS, que fizeram o papel delas, economizaram e merecem ter esse reconhecimento do governo do Estado. E reconhecimento se faz remunerando bem e adequadamente o trabalhador. Por isso fica aqui o nosso apelo e o nosso apoio às negociações dos sindicatos do setor da agricultura de Santa Catarina. Agradecemos a presença do Eduardo Medeiros Piazeira e do senhor Gilmar Luiz Espanhol. Nós colocamos sempre essa casa à disposição e esperamos que o governo do Estado tenha a sensibilidade de estar revendo toda essa situação. Nós que estamos aí poucos meses de atuação, digamos assim, né, e que ainda estamos em fase de experiência, mas eu acredito que possamos ter um olhar mais carinhoso para a agricultura, principalmente para a agricultura familiar. Obrigada. Na sequência, nós vamos, a pedido do deputado Darcy, como o deputado Darcy não está presente, o deputado Milton vai estar recebendo aqui o senhor André Gaidzinski, vice-presidente da FACISC, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, para falar do tema sobre Expogestão 2018, com a palavra, por 10 minutos, o senhor Gaidzinski. Bom dia, muito obrigado. Queria cumprimentar a presidente da sessão, a deputada Dirce Heidenscheid, e agradecer ao deputado Darcy, como também ao deputado Milton, né, por esse espaço. E é mais uma vez, né, que nós estamos aqui para apresentar a Expogestão, né, um dos maiores eventos do Brasil, o maior evento de Santa Catarina, um evento que tem por objetivo inspirar, buscar a evolução, a inovação. Eu, como membro da comissão organizadora, já fui presidente da comissão em 2009, um evento que está na 15ª edição, começou no movimento de jovens empreendedores de Joinville, e a FACISC é parceira já há 11 anos, onde buscou estadualizar esse evento. E vocês, inclusive os deputados, a Assembleia de modo geral, também tem essa parceria, vocês estão conosco sempre, a cada edição. Então, a gente começa contextualizando, falando da complexidade da vida do Executivo, um ambiente de competição, que sempre será extremamente acirrado, um mundo que está em redesenho constante, uma ruptura tecnológica e geopolítica. Nós vivenciamos também uma revolução tecnológica, novas tecnologias disruptivas surgem a cada dia, os modelos existentes em muitas indústrias ficaram obsoletas, surgem novas oportunidades de negócio, inclusive a própria indústria 4.0, como se fala no momento.
o cenário político-econômico turbulento que nós vivemos, né, nos dias de hoje, a incerteza, né, como certeza, né, o excesso de informações, né, exige esforço para estar presente e atualizado, né, e a dificuldade de clarear, né, a oportunidade que é a armadilha, né. Pressões no ambiente pessoal e profissional são constantes, comportamento, habilidade e atitudes continuam fundamentais. Aí vem aquela pergunta, né, como dar conta de tudo isso? Então, nós temos, o Congresso desse ano, os conteúdos falando de saúde e bem-estar, economia e negócios, excelência operacional, disciplina e cultura de gestão para resultados, o futuro e tendências, a transformação digital e os impactos, as novas tecnologias, os novos mapas mentais, os novos modelos, o futuro do trabalho, a visão socioeconômica, né, o futuro do trabalho dos mitos e fatos, né, se falam que muitas funções hoje que existem no mercado não existirão mais, mas também muitas serão criadas. Pesquisa e desenvolvimento, o mundo das inovações, liderança, né, como cultivar, né, na liderança e promover a liderança hoje e para o amanhã, e os desafios e os papéis, né, e o mindset do líder. E sem conhecimento não existe inovação, né? A Expo-Gestão sempre busca, né, a inovação e sempre busca estar trazendo conhecimento para os participantes, né, a cada ano. A informação é a matéria-prima para o conhecimento, né, e nós temos agora para destacar os palestrantes do Congresso desse ano. Tem uma personalidade chamada Vince Molinaro, ele vem do Canadá, ele é da Lee Research Radisson, ele há mais de 20 anos faz orientações para executivos do mundo inteiro e ele vem falar na liderança do negócio. Tá? É uma palestra interessante e realmente é uma pessoa renomada, né, que vem falar da experiência que ele tem, né, de estar sendo um consultor sobre liderança. Um outro palestrante que nós temos é o Robert Pierstein, que ele é vice-presidente da Stanford Research Institute. Esse instituto, ele é famoso há mais de 70 anos, porque foram eles que criaram a Siri do iPhone, eles que criaram o mouse, eles que criaram, né, o reconhecimento da íris, né, do telefone no Samsung. Os carros autônomos também vêm desse instituto, então, tecnologia pura nessa palestra. O próximo palestrante é o embaixador Carlos Marinhos, tá? Ele é economista, diplomata, embaixador da Argentina, ele é fundador da Foresight 2020, da Global Business Development Network. Ele vai falar do futuro do trabalho, né, da transformação digital do trabalho. E ali onde entra, como nós destacamos, né, o que vai ser do futuro do trabalho, o que tanto se discute do que existe hoje e o que vai existir no amanhã. Um outro palestrante que nós temos é o embaixador Li Jinzhan, ele é embaixador da China no Brasil. Ele vai trazer uma visão de como a China nos vê, como nos enxerga, o que é o Brasil para a China. Um outro palestrante é o sócio fundador, tá, da RG Global Consultants, que é o Peter Walker. Ele foi braço direito, trabalhou com Jack Welch na GE. Ele vai falar sobre cultura de gestão, né, as mudanças, né, e das mudanças individuais, da geração de resultados dentro de uma organização. Temos também a sessão de transformação digital e novos negócios, tá, esse é um painel, né, que tem convidado o Fernando Urich, tá, que ele vem falar sobre um assunto muito polêmico nos dias de hoje, junto com o Oliver Cunningham, né, sobre os blockchains, né, sobre as moedas digitais, que, na verdade, é aquela pergunta, o que é isso? Né? O que está acontecendo, né, nessa questão toda, onde se fala de moedas digitais? Onde eu posso usar? Onde isso se aplica no mercado? Muitas perguntas, né, na verdade, a sociedade como um todo, no mundo inteiro, né, acaba realmente questionando o que é o dinheiro, o que são as moedas digitais.
Um outro palestrante é o Ricardo Guimarães, ele é presidente da Teams Branding, fundador da RAPS, da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade do Instituto da ATA de Gastronomia e Sustentabilidade, e coautor dos livros Gestão Integrada dos Ativos Intangíveis, Liderança Baseada em Valores, Caminhos para a Ação em Cenários de Complexos Imprevisíveis. Vai falar de valores e propósitos. Um outro palestrante, depois agora passando o próximo slide, por favor, o Marcos Pianders, ele é jornalista, escritor, radialista, apresentador, vai falar do novo mundo, da geração dos adolescentes, dos jovens, e como o comportamento hoje das novas gerações, ou seja, da nova geração, o que está acontecendo com ela, principalmente onde se trata de tecnologia, ou como que o jovem, o adolescente está vendo o mundo na sua geração, nos dias de hoje. O próximo palestrante é o Dr. Fabiano Molim, ele é especialista em cérebro, ele vem falar de saúde e bem-estar, ele vem falar do cérebro, que nós temos que ter qualidade de vida, ou seja, da neurologia cognitiva, e do comportamento, que ele diz que o nosso cérebro é o nosso guia por toda a jornada da nossa vida. O próximo palestrante é o Dides Van Delft, presidente da Paid Group do Brasil, vai falar de talentos e novas tecnologias, é bem a área deles, eles tratam disso, quem nunca contratou que de uma grande empresa ou está precisando a Paid, vai falar do profissional do amanhã, do que nós temos hoje de funções, de como que é uma estrutura, uma organização, uma hierarquia de uma empresa, e o que eles estão enxergando e vendo para o futuro. Muita coisa se fala, isso vai existir, aquilo não vai existir, esse emprego não tem mais, aonde isso tem a ver com a legislação vigente. Então, é realmente uma aula em relação às ocupações, ao emprego de hoje em dia. A outra sessão que nós temos, os outros palestrantes, é uma sessão de cenários de economia e política. Não tem como a política não ter relação com a economia, ou a economia ter relação com a política. Isso está sempre caminhando junto. Então, tem um painel com o Carlos Alberto Primo Braga, que ele é mestre em doutor em economia pela Universidade de Illinois, professor de economia da política internacional do IMD na Suíça, e também da Associação da Fundação Dom Cabral e ex-diretor do Banco do Brasil. Vai falar sobre cenário econômico. E o Rafael Cortez, que é sócio da Tendências Consultoria, doutor em Ciência Política da USP, professor universitário, especialista de instituições brasileiras, políticas e política comparada e economia política. Então, vai falar de cenário político. E, para finalizar, nós temos o Décio da Silva, nosso catarinense, presidente do Conselho de Administração da VEG, participações, da Oxford Porcelana, membro do Conselho de Administração da Tigre e membro do Conselho Consultivo da Avan. Vai falar do tema de cultura da gestão, ou seja, dos conselhos de todo líder deve levar em conta. Falar um pouco da empresa familiar, da experiência de vida deles, de ser uma grande organização e exemplo para todo o Brasil do que eles fizeram em Jaraguá, em Santa Catarina e no mundo todo. Então é isso, fica o convite a todos vocês para estarem conosco de 8 a 10 de maio. Vocês sabem que o governador vai estar lá, como sempre desde a época do Luiz Henrique, despacha nesse momento. Eu acredito que nós podemos dizer, viu, presidente, que a Expo Gestão é a maior reunião, ou seja, o maior encontro de empresários, lideranças e políticos por metro quadrado que acontece pelo menos uma vez numa cidade do nosso estado aí. Então é um momento para também participarem dos nossos workshops, são mais de 45 que são gratuitos, e acontece também uma feira multissetorial no evento. São 3 eventos em um só. Muito obrigado. Queremos até parabenizá-lo por esses palestrantes de renome, deputado Milton? A gente vendo ele falar e externando o conteúdo que cada um vai estar
falando, a gente já quase que está se deslocando para lá e deixando aqui o parlamento, né? Porque é muito importante, temas importantíssimos para os dias de hoje. Sempre foi e sempre será um grande evento. Com certeza, esse parlamento também estará presente nessa grande feira de exposição, que é a Expogestão. Né? Expogestão, nós estaremos lá, com certeza. E agora vamos ouvir o nosso empresário e deputado Milton Obes. Obrigado, presidente, deputada Dirce. Cumprimentar o André Gaidzinski, que é o vice-presidente da FACISC, sempre envolvido no associativismo. André, a gente tem muito a te agradecer. A gente viveu a Expogestão desde o início dela, né? E eu tive a honra, viu, deputada Dirce, de já uma vez ter sido palestrante na Expogestão. Quando a gente vê todos aqueles nomes lá, poxa, o negócio evoluiu bastante, né, André? Mas é um momento especial que a organização associativa trouxe para Santa Catarina, um evento consolidado, e que todo o empresariado catarinense, não só o empresariado, que é um empresariado de excelência e que merece um tipo de evento como esse. Nós somos um Estado diferenciado, e isso, deputado Silvio Dreck, deputado Zé Milton, por isso merece um evento desse porte. E esse debate faz com que, cada vez mais, a economia catarinense seja uma economia distinguida do resto do Brasil, em função de todo esse investimento que se faz. Investimento em conhecimento. Eu vou perder essa Expogestão, estou embarcando hoje para a China, volto só no dia 10, então não vou conseguir estar lá com vocês, mas desejo, como sempre foi um excelente evento, com certeza será mais um sucesso e mais uma grande oportunidade para o empresariado e para todas as lideranças catarinenses. Parabéns. Nosso vice-presidente, com a palavra, Silvio Drevic. Obrigado, nosso presidente, deputada Dirce. Obrigado, André, pela belíssima explanação que fez aqui para nós. Isso enaltece não só o parlamento, mas a todos nós catarinenses. O fato é que é uma oportunidade que a Expogestão traz para todos nós e que enriquece nosso conhecimento, que são pessoas que vêm com informações do planeta todo, em todas as áreas, seja ela econômica, na tecnologia, nas relações institucionais. Portanto, parabéns à tua pessoa, André, e a toda a equipe que já está há muito tempo organizando esse evento e que eu sempre tenho dito que é nesses eventos, nessas ocasiões, em que se geram oportunidades, sejam elas de negócio, de trabalho, de conhecimento. Então, esperamos participar pelo menos parcialmente do evento e parabéns a todos. Obrigado. Deputado Zé Milton. Deputada Dirce, cumprimentar aí a FACISC através do André Gaidzinski, que é nosso quase conterrâneo lá do sul do estado, mas que é uma liderança que tem se projetado muito aqui no meio empresarial. Temos muito orgulho da sua trajetória e do trabalho que a federação vem fazendo. Nós vivemos um momento, nunca, né, que o conhecimento ele está muito rápido, né, as mudanças, as transformações, e por isso a Expogestão se transformou, né, num grande fórum de debate, de troca de informações, de mudanças, às vezes, de conceitos também que nós precisamos, porque a atividade, né, empresarial, ela precisa estar abastecida de novas informações a todos os dias. Sem isso, nós não vamos gerar a nossa economia, não vamos gerar emprego, e a melhor política que nós podemos ter, André, a melhor política que nós podemos ter é a geração de emprego, é a economia gerando emprego. Atrás dela, nós geramos todas as demais políticas sociais. Por isso, quero cumprimentar pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, desejar sucesso na Expogestão e que ela possa, sim, servir de estímulo, de motivação e de novas informações para que o nosso setor econômico possa continuar pujante, crescendo e gerando oportunidade para todos, que é essa a grande função da nossa economia.
Parabéns a você, muito obrigado pela visita aqui na nossa casa nessa manhã de quinta-feira. André, você quer se pronunciar para encerramento final, reforçar o convite? Fique à vontade. É uma promoção, né, como eu quero agradecer as palavras dos deputados, né, e é uma promoção realmente, né, da Ópera Eventos, né, da Associação Empresarial de Joinville, e co-promovida pela FACISC, né, um evento mesmo para empresários, mas para os políticos, para todos, né, então, ou seja, mais reforçar, né, a presença de vocês. Pena que o Milton não vai estar conosco lá, né, mas é aqui a sociedade catarinense que mostra a força, né, e a diversidade da economia catarinense. Talvez seja por isso, presidente, que a gente está nessa situação melhor que os outros estados, né? São etnias diferentes, né, e vários setores da economia num estado só. Tá? Era isso, muito obrigado. E aguardamos vocês lá. Obrigado. Obrigada, André. E conte sempre com esse parlamento. Tenho certeza que a Expogestão, como sempre, será um grande evento e por isso que o nosso estado realmente é diferenciado. Nesse momento, não havendo mais oradores inscritos, não havendo tempo regimental, não havendo mais nada a deliberar, essa presidente encerra essa sessão, convocando outra sessão solene para as 19 horas, em São Bento do Sul, em comemoração aos 40 anos de fundação do grupo folclórico germânico Bommewarde. Então, está encerrada esta sessão.